Pois é, Cassiano, como a gente falou aqui no bloco anterior, né, um bate-papo acerca das resoluções de fim de ano, né? Muita gente já está se programando, já se programou para os objetivos, metas de 2019, mas e aí, né? Muitas delas nem são cumpridas, esqueceram até mesmo de fazer as de 2018. Quem vai falar um pouco com a gente sobre isso é o psicólogo comportamental e coach de carreira, Dilei Márcio de Carvalho, está aqui conosco. Dilei, muito obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Wander, bom dia, Cassiano. Para mim, mais uma vez, é um prazer poder estar aqui na Rádio 104 e poder falar com esse público tão expressivo de Governador Valadares sobre esse assunto, né, que está movimentando as nossas emoções, mas precisa movimentar os nossos comportamentos nesse final de ano. Muito bem, Dilei, ano termina, ano começa, as pessoas se jogam aí nas listinhas, muitas das vezes também listonas de resoluções para os próximos 365 dias. E aí, ao dar início a um balanço, né, do ano que se encerra, a grande maioria só consegue ver os pontos negativos, né, aquilo que ela não conquistou. Isso é ruim? Quão importante é valorizar os pontos positivos aí conquistados durante todo o ano? Então, primeiro, vamos lá, né? Você falou dos pontos positivos, obviamente que cada vez que eu reforço um ponto positivo que eu conquistei dentro de metas, às vezes metas mirabolantes que a gente faz, sempre é importante, né? Eu sou psicólogo clínico comportamental e a ideia sempre é fazer reforço positivo daquilo que a gente conquistou. E aí a gente faz testes, né? Testes sociais. Então, por exemplo, eu tive uma meta de emagrecer. E aí, na hora que eu tenho um reforço positivo de alguém que virou para mim e falou: você emagreceu. Isso é um reforço positivo. Agora, existem muitos mitos em torno aí dessa chamada agenda, né, de metas que está todo mundo fazendo para o próximo ano, no caso, o ano de 2019, e na maioria das vezes a gente termina o ano ou termina o processo de meta frustrado, e isso traz uma série de consequências negativas para a nossa vida prática. Dilei, eu já ouvi dizer que toda meta, quando ela é alcançada, é porque foi mal estabelecida. Isso é mito? Então vamos pensar no seguinte, eu gosto de dividir, e a psicologia comportamental ela trabalha com a ideia sempre de um objetivo com um sonho. Então a gente precisa separar o que é sonho, né? E o sonho ele faz parte do nosso psicológico, ele vem do nosso inconsciente, ele traz muitas das nossas frustrações que a gente quer resolver, mas o sonho também ele é muito vago. Então a gente começa a dizer que existe uma hierarquia de planejamento. O sonho, ele é a bússola, né? Aquilo que eu tenho realmente desejo, ele é positivo, mas ele é complicado porque ele é vago. Agora, o que eu preciso fazer nessa escala do sonho? Eu preciso ter objetivos, eu preciso ter metas e eu preciso ter passos. E aí, se tiver oportunidade, eu vou destrinchar isso aqui para vocês. E dentre essas promessas, né, muitas das vezes mirabolantes, quais as mais comuns e aí que geralmente não são cumpridas por grande parte da população? Parece até brincadeira, né? Mas independente da vida profissional, que é a área que eu trabalho, as pesquisas mostram que a principal meta que todo mundo promete é cuidar de uma atividade física e principalmente a questão do emagrecimento. Mas por que isso acontece? Então eu lanço uma pergunta para vocês e também para o ouvinte. É muito mais fácil diante de um processo de emoção, e a gente é cercado de emoções aí no final de ano, eu achar que eu mudei pensamento. Então eu falo assim, não, eu fiz positivamente, eu estou aqui pensando que eu vou emagrecer. Agora a pergunta é mais fácil mudar pensamento ou comportamento? E isso que é a questão. As pessoas fazem promessas, inclusive na igreja, elas fazem promessa em casa, elas fazem promessas na hora que elas estão em festa, bebendo, imagina, sobre efeito de álcool, eu prometo qualquer coisa, né? Entre elas que eu vou emagrecer e que amanhã eu vou começar a atividade
atividade física, vou entrar na academia. Mas isso está só no pensamento e reforça esse sonho lá do inconsciente. Mas ele não é comportamento, ou seja, objetivo sem mudar comportamento não me leva a alcançar as metas aí que o Edmilson perguntou e que eu gostaria de falar também sobre essas questões dessas metas. Sim. E muitos, trazendo agora para o nosso campo, né? Muitos cristãos fazem aí as resoluções também de ano novo, né? Orar mais, ler a Bíblia todos os dias, frequentar mais a igreja, porque essas resoluções aí tão positivas muitas das vezes não se convertem em mudanças efetivas. E boas intenções, né? Inclusive. Boas intenções. Então é o seguinte, independente de ser cristão, mas falando para o público cristão, é a mesma prática da psicologia comportamental. Eu mentalizei alguma coisa, mas eu não tive objetivos. Então, nessa linha, eu mentalizei, né? Então, lá no momento de devoção, eu sou tocado por uma palavra onde que eu estou, eu sinto aquela emoção e aí até por consciência eu faço um compromisso até com Deus, né? De que a partir de amanhã eu vou ser dessa forma. Agora, qual o objetivo? Então, eu preciso ter essa escala. Olha, eu tenho um sonho que é, por exemplo, ser segundo, né, a vontade de Deus e fazer todas as práticas que me levam a isso, mas eu preciso ter um objetivo. Qual é o objetivo? E aí algo importante é que o seguinte, tudo o que passa de 90 dias, e as pesquisas comportais mostram isso, todo sonho que passa de 90 dias, ele se perde. Então, seja qual for o meu planejamento, eu tenho que ter 90 dias para cumprir esse planejamento. Só que para chegar a esses 90 dias, eu preciso ter metas, e metas factíveis, que eu preciso distribuí-las, e aí é muito importante, porque uma meta para mudança comportamental, ela deve ser de 1 a 4 semanas. Então, se eu tenho, por exemplo, uma meta de ler tantos livros da Bíblia ou outros livros, eu preciso estabelecer quais livros são e estabelecer que isso será feito num prazo de 90 dias. E nesses 90 dias eu ter pelo menos 3 objetivos. E aí eu vou destrinchar isso. Como que eu destrincho isso? Em metas pequenas, alcançáveis, de 1 semana a 4 semanas. E mais do que isso, depois que eu traço isso, e aí, Edmilson, interessante que eu posso colocar isso no Excel, eu posso escrever isso à mão, coloco o meu sonho, né? Perto do meu sonho eu coloco o meu objetivo, divido esse meu objetivo em 3 etapas, que pode ser 1 mês para cada um desses meus objetivos, divido essas etapas em metas semanais e no máximo mensal, e aí eu vou fazer os passos diários. Se eu não fizer isso, o meu cognitivo, ele não gera mudança de comportamento, e aí eu não tenho mudança de emoção, eu não tenho metanoia, né, mudança de mente, sem mudar comportamento. Agora, tem pessoas também que é o contrário, né? Nem promete tanto, mas se superam. E como é que dá esse revés? Então, às vezes as pessoas vão fazendo por fazer e no final dá certo. Mas o improviso, ele deixa a gente vulnerável, né? Então você fala, eu prefiro não fazer porque, porque acaba no final dar certo. Mas a qual preço, né? Será que isso que eu fiz realmente faz parte de um planejamento global da minha vida? Fica parecendo que a gente está colocando tudo assim, muito organizado, né? Mas é muito importante. O nosso cérebro, ele luta para ser acomodado. Cada vez que eu faço um planejamento organizado, eu modifico as minhas estruturas mentais, modifico os meus comportamentos e modifico as minhas emoções. Modificando as minhas emoções, eu passo a ter mais tranquilidade, eu passo a ser realmente mais feliz. Então, significa que mudar comportamento muda sentimento e não o contrário. Não adianta eu falar que eu vou mudar um sentimento sem mudar comportamento, porque senão ele não muda. Se eu tenho algo para fazer, eu preciso estabelecer um objetivo que está perto do meu sonho, eu preciso estabelecer metas claras, alcançáveis, distribuir essas metas aí em 1 semana, no máximo 4 semanas e definir passo a passo. E não é um planejamento muito grande, se você pensar em 90 dias para poder fazer isso. Para o emagrecimento, então, Cassiano, isso é fantástico, porque, por exemplo, a endocrinologia mostra hoje
e a gente tem muitas pessoas vendendo aí, perca 5 quilos em um mês. Isso é muito evasivo. Então, o que mostra hoje tanto a neurociência quanto hoje todos os programas de nutrição? 5 quilos eu só posso perdê-lo em 3 meses. Porque senão, na hora que eu terminar esses 5 quilos, eu vou ter que ser refém de uma dieta para o resto da vida e não mudei realmente as minhas práticas comportamentais. Então, os 3 meses, eles não são só organizadores, mas eles são também transformadores de comportamento que vão mudar hábitos de sentimentos e de práticas mentais. Olha que bacana, né? De acordo com o Google, ontem em uma pesquisa, 55% dos brasileiros que participaram de uma pesquisa realizada pelo próprio buscador já fizeram suas resoluções de fim de ano. E o estudo, realizado com cerca de 4 mil brasileiros, revelou que o maior desejo é por um emprego novo. E aí logo atrás estão os desejos de mudar de vida, aprender algo novo e conseguir um emprego, entre outros. O que define o sucesso ou fracasso de um planejamento relacionado à carreira e também porque esse grande número de pessoas procurando como meta do próximo ano um novo emprego. É uma pesquisa de uma das maiores empresas de recrutamento e seleção e posicionamento de profissionais dos Estados Unidos mostram que 82% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho que têm. Só que o seguinte, essas 82% dessas pessoas não fazem nada na sua prática do dia a dia. Então eu coloco lá, qual que é o meu sonho? O meu sonho para o ano que vem é ter um outro tipo de trabalho. Mas o que eu faço, o que eu fiz de concreto para isso? E aí a lógica do planejamento é o mesmo. Eu me qualifiquei, né? Nos próximos 3 meses, o que eu vou fazer de verdade? Como está o meu LinkedIn, por exemplo? Que hoje eu preciso de ter um LinkedIn, não é fazer um currículo lá com fotinha, colocando até sua CNH. Não é isso. Qual curso de qualificação eu preciso fazer nesses 3 meses que vão me dar aí mais possibilidade de estar no mercado? Eu vou montar um negócio, eu vou pegar o meu ativo, né, que é o meu conhecimento que eu já tenho, e vou organizá-lo num processo que vai me render dinheiro e vai me render renda. Então é muito comum, e nessa época a gente é desafiado pelo comércio, é desafiado inclusive pela religião a viver uma vida nova. Só que essa vida nova sem planejamento, ela gera frustração. E frustração, ela nos remete às partes escuras, como diz o Jung, do nosso inconsciente. E a gente fica preso a isso, e o resultado disso é frustração, o resultado disso é depressão, o resultado disso é andar mais devagar, é acreditar menos em si, é ouvir menos a voz espiritual que fala na nossa vida, independente da religião, independente da igreja onde eu estou, porque eu entro num bloqueio. Então, planejar é sair realmente do comodismo. Então, fazer a lista, ela é importante, mas ela precisa ser muito bem organizada. Dilei, essa insatisfação, às vezes a pessoa está no local até pelos altos rendimentos. O que você aconselharia, você acabou de falar aí de um planejamento, a pessoa sair para uma renda menor, trabalhar com satisfação, isso é mais interessante do que ter altos rendimentos e trabalhar insatisfeito? É preciso equilibrar, né? Então, a grande questão é, hoje, né, os programas de treinamento e liderança e reposição de carreira falam o seguinte: eu só posso implodir uma ponte depois que eu estou com outra ponte construída. Então, talvez hoje a minha renda ela seja maior, mas eu não faço aquilo que eu gosto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um planejamento, construir algo concreto, passo a passo, e daqui a pouco eu largo aquilo que eu faço, que é o salário maior, e depois eu posso transformar isso também numa renda tão quanto ou maior do que aquela que eu estou. A grande questão é que hoje, com o advento das mídias sociais, da internet, os nossos conhecimentos, eles são produtos vendáveis, comercializados, e que a gente pode realmente transformar o nosso modo de ganhar recursos e ganhar dinheiro. Mas sem planejamento a gente não sai do lugar e gera frustração. Muito bom, né? E assim a gente
também dar um encerramento, que sendo o nosso último programa Café com Louvor do ano de 2018, com essa mensagem, né, de planejamento acima de tudo. Vamos trazer esperança para quem não se planejou, não arquitetou nada até agora. Dilei, nesses 5 dias que faltam aí praticamente para encerrar o ano, dá para projetar, planejar alguma coisa ainda? Quem não pôs nada no papel? Dá para planejar, e eu queria oferecer aqui aos ouvintes da rádio um e-book da Media Coach, que é a empresa onde eu também presto consultoria em planejamento, organização de carreira e desenvolvimento de coach, que ele tem um programa, e normalmente a gente faz isso, Cassiano e o Arley, a gente cobra das pessoas para poder ter acesso a esse e-book, mas eu quero oferecer esse e-book. Ele tem várias páginas em que você vai poder realmente organizar a sua vida. Se me permite, eu deixo o meu endereço de e-mail. Com certeza. Diley Márcio, DILEY, marcio.carvalho@gmail.com. Entre em contato comigo que eu vou te encaminhar esse e-book, como vou encaminhar o Arley aqui para a rádio também, porque se alguém entrar em contato aqui, vocês podem receber esse e-book. Ele é intuitivo, você vai colocando lá, e ele é um programa para 3 meses, em que você vai pensar o seu sonho, pensar os seus objetivos, as metas e o passo a passo para isso. E aí fica muito mais fácil da gente organizar o nosso planejamento. Com certeza, hora de se planejar, porque mais um ano vem por aí, né? E não só mais um, né? Que não seja, né? Possamos ter um ano de sucesso. Muito obrigado, Dilei Márcio, pela presença, pelas palavras, pelos conselhos, e fica à disposição dos nossos ouvintes também essa entrevista na íntegra, a nossa página no Facebook, facebook.com/Rádio 104 Oficial. Não só ouvir, você também pode nos ver lá em nosso estúdio aqui na Rádio 104. E comentar, interagir, né? Exatamente. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, obrigado Cassiano, obrigado Arley, obrigado aí aos ouvintes da Rádio 104, e vamos planejar para a gente sofrer menos.